Agora nós vamos conferir a entrevista com o mais novo diretor-geral do INTERP, o mestre em administração Rodrigo Ribeiro. Ele vai falar sobre os principais desafios e metas a serem trabalhadas nessa nova gestão. Veja. A entrevista dessa semana é com Rodrigo Cavalcante, que assume a diretoria-geral do Instituto de Terras do Piauí, o INTERP, e a gente vai começar essa conversa aqui procurando saber dele quais os desafios que ele tem pela frente, quais são as orientações em relação ao atendimento das diversas demandas que existem no Estado com relação à questão da regularização fundiária, do atendimento aos povos, aos trabalhadores rurais, aos povos originários. Antes de mais nada, diretor, parabéns pela sua indicação, parabéns por esse desafio que o senhor tem pela frente, aí, à frente do INTERP, ao longo dessa sua gestão no INTERP. Eu começo perguntando, qual deve ser o caminho traçado por essa gestão do INTERP? Bom, o INTERP ele é o responsável pela execução da política fundiária do Estado do Piauí. Eu estou assumindo essa gestão, diga-se de passagem que o INTERP ele é um órgão já bem organizado. Nas últimas gestões, nos últimos anos, na última década particularmente, o INTERP passou por um processo de amadurecimento institucional. Hoje nós temos temos dispositivos legais que, de fato, ajudaram muito a execução dessa política. E minha gestão, particularmente, a pedido do governador Rafael Fonteles, ela tem o objetivo de tornar os processos que já são seguros e claros ainda mais ágeis. Então a gente montou uma equipe aqui muito profissional, com muita capacidade de fazer ainda ajustes necessários para que o que já funciona e as atividades do INTERP, de certa forma, já são bem aprovadas pela comunidade que usufrui desses serviços, os produtores rurais, os grandes, os pequenos, inclusive as comunidades tradicionais, como você bem disse, e o nosso objetivo é tornar isso cada vez mais ágil, dando a segurança jurídica que o INTERP já dá, já entrega resultados à sociedade nesse aspecto, mas agora também de forma mais ágil. Falando em regularização, a gente sabe que é um processo burocrático, tem toda a questão do trâmite e, ao mesmo tempo, o que já funciona precisa sempre melhorar mais. E aí onde entra a questão da tecnologia. O INTERP dispõe hoje de ferramentas para agilizar e tornar mais seguro esse processo de regularização? Sim, o INTERP hoje é um órgão, na verdade ele é um dos mais modernos do Estado do ponto de vista tecnológico. Hoje o INTERP já tem todos os seus processos tramitando em meio digital e além do SEI, que é o sistema que permite essa gestão eletrônica dos processos, a gente tem também o Regina, que é uma plataforma de dados que o INTERP, produzida pelo governo do Estado do Piauí, que ela gerencia informações como a gente diz, do campo ao cartório. Nós temos equipes de cadastro que estão, por exemplo, num assentamento, coletando dados das famílias que estão ali ocupando uma determinada área, e a gente consegue tratar esses dados, juntar também informações, além de informações demográficas, informações espaciais, e transmitir isso tudo para os cartórios. Você imagine só, todas aquelas informações que eram transcritas à mão, muitas vezes, hoje, se a gente conseguindo, e a gente está trabalhando para isso, ajustar cada vez mais essa relação com os cartórios, através desse sistema a gente vai poder entregar para o cartório um título já no ponto dele, de fato, registrar, porque esse é um diferencial do trabalho do INTERP, e o trabalho do INTERP é reconhecido nacionalmente nesse sentido, que ele faz a regularização fundiária entregando, de fato, um título, papel, um documento, mas que é reconhecido, é legitimado pelos cartórios, para dar, de fato, a titularidade e a segurança jurídica para quem ocupa a área. Como é que o INTERP vai tratar essa questão, por exemplo, da grilagem, que a gente sabe que é um problema que ainda existe no estado do Piauí, e até mesmo ações ilegais, como, por exemplo, o garimpo? Olha, o INTERP ele atua rigorosamente dentro da lei. Então, naturalmente, dentro do trabalho, não só do INTERP, mas de todas as instituições do Estado, a gente atua, obviamente, para identificar quem de fato está numa área, deseja trabalhar naquela área e age e agiu de boa fé.
Então, no particular das grilagens, a gente tem um grupo de trabalho que envolve Ministério Público, Poder Judiciário, Secretaria de Meio Ambiente, Interp, Secretaria de Segurança, uma série de órgãos. Afinal de contas, essa questão da grilagem de terras é uma questão de segurança e de justiça, sobretudo. Mas o Interp age como parceiro, já que nós temos técnicos capazes de mapear áreas, identificar a localização, trabalhar com geoanálise, georreferenciamento. A gente não tem nenhum interesse em colaborar com esse tipo de prática no Estado. Mas, diga-se de passagem, que o Estado, há um bom tempo, ele vem fazendo um dever de casa, inclusive reconhece o trabalho de um grupo intersetorial que atua dentro do Ministério Público para combater a grilagem. O Interp, do ponto de vista administrativo, ele desenvolve outras ações. O governador do Estado ele determinou ao Interp que identifique assim, cada palmo de terra do Estado, né, de quem é que detém aquela titularidade. E nesse processo, inclusive, a gente tem lançado aqui, amadurecido uma meta de, nos próximos anos, acabar com áreas devolutas no Estado do Piauí. Porque áreas devolutas, áreas sem matrículas, são aquelas que no passado algumas pessoas se aproveitaram à margem da lei para tentarem não só ter a posse, mas tentarem ter a titularidade. Hoje o Interp ele atua na identificação dessas áreas devolutas, áreas sem matrícula, para trazer para o patrimônio do Estado, criar a matrícula e trazer de fato para o patrimônio imobiliário do Estado. Dentro dessa busca de áreas devolutas, nós vamos identificar ocupantes. Eventualmente, naturalmente, ao longo de décadas ou de séculos, essas áreas foram sendo ocupadas por algumas pessoas. E aí a gente, identificando ocupantes em áreas devolutas, em áreas sem matrículas, mas que, em verdade, deveriam estar sob titularidade do Estado, aí nós vamos trabalhar com o processo de regularização fundiária, que, diga-se de passagem, ela também tem caminhos variados. Por exemplo, existem requisitos que a lei estabelece. Se a pessoa está, de fato, há um determinado tempo ocupando aquela área, se ela produz, né, se ela adquiriu de boa fé, uma série de critérios que vão ser observados para saber se é uma área que vai ser regularizada via doação, por exemplo, com o que acontece com assentamentos produtivos, com agricultores familiares, por exemplo, se essa área vai ser destinada por via onerosa, ou seja, por venda. Alguns produtores rurais adquirem, regularizam as áreas que ocupam através da compra do Estado, ou o Estado também tem um dispositivo de um reconhecimento de domínio, que é quando, na verdade, não é uma área devoluta, é uma área que tem uma matrícula, que alguém ocupa essa área, tem uma matrícula, mas ela carece de um melhor estudo, de melhor análise. Então, o produtor rural, por exemplo, ele pode procurar o Interp para fazer esse processo de reconhecimento de domínio, que é quando o Interp envia técnicos que vão fazer todo um estudo da área, dos pontos em que a área está estabelecida, faz um levantamento do histórico da propriedade, para, no final das contas, determinar e, de fato, tranquilizar o produtor, reconhecer que aquele título, que aquela matrícula tem veracidade. O fato é que a regularização fundiária, a atividade, o serviço que o Interp presta para a sociedade, ele é bom para todo mundo. É bom para todo mundo porque quando a gente entrega um título ou reconhece um domínio, a gente está dando segurança jurídica para as relações. E é esse o trabalho do Interp pela frente, né? É esse o trabalho do Interp pela frente. Com o adicional, o governador Rafael Fonteles ele determinou a transformação de uma gerência de povos e comunidades tradicionais que nós tínhamos aqui no Interp, ele determinou a transformação dela em diretoria. Hoje nós temos no Interp a diretoria de povos e comunidades tradicionais, que ela é responsável por ajudar nesse processo de identificação de áreas e de regularização de áreas ocupadas por povos e comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas e outros povos tradicionais, como populações ribeirinhas, quebradeiras de coco, outras que a lei determina, que é uma modalidade de regularização fundiária que ela reconhece direitos de povos que estão há mais tempo e de seus descendentes. Então, além de ser uma política do ponto de vista material da terra, da propriedade da terra, obviamente que os povos tradicionais eles têm um outro vínculo, uma outra relação, uma outra concepção de propriedade, mas é sobretudo uma forma de
de resgatar e valorizar cultura, tradições, aspectos de ancestralidade. Como a gente diz em algumas conversas, nenhum povo aceitaria que uma roça, que uma estrada, que uma casa fosse construída em cima de uma terra onde estão enterrados seus familiares. Então, do ponto de vista antropológico, reconhecer um território como de um povo tradicional é muito reconhecer a existência desses povos, valorizar a sua presença ali, e dentre outros aspectos, como, por exemplo, também linkar esse aspecto da valorização cultural à defesa do meio, à proteção do meio ambiente, já que quando esses territórios são determinados, há uma série de exigências que mantêm a proteção a aspectos da vegetação, a nascentes, a aspectos de relevo. Então, o INTERP também atua nesse sentido de regularizar, como forma de proteger essas comunidades tradicionais. Tá certo, então. Muito obrigado. Conversamos com o Rodrigo Cavalcante, diretor-geral do INTERP do Estado, que tem agora esse desafio aí de continuar esse trabalho de regularização fundiária no Estado do Piauí e muitas outras missões aí para garantir, claro, o direito do cidadão a ter a posse legal da terra, a posse efetiva da terra dentro da lei.